rio Amazonas é uma extraordinária força da natureza. Se estendendo por mais de 6.900 quilômetros pelo continente sul-americano, ele mantém a maior floresta tropical do mundo. Suas águas contêm uma variedade de peixes maior que a do Oceano Atlântico. Não é só o rio mais rico da Terra. Ele também é o mais poderoso. Com até 100 metros de profundidade e 40 quilômetros de largura, ele tem mais água que qualquer outro rio do mundo. Essa preciosa fonte nunca foi domada pelo homem. De sua nascente até o mar, nenhuma ponte cruza suas águas, nenhuma única represa impede seu fluxo. Mas mesmo não podendo ser controlado, ele pode ser destruído. Hoje, o desenvolvimento comercial está matando a natureza que protege o Amazonas e seu futuro está em perigo. A questão crucial agora é: quanto tempo esse rio imenso continuará correndo livre? Os rios e a vida. Amazonas. Distribuição Sinapse. Versão brasileira, Som de Vera Cruz Studios. O rio Amazonas tem um imenso poder sobre tudo que vive perto de suas águas. Apesar de passar pelas regiões mais remotas da Terra, 7 milhões de pessoas fizeram suas casas nas margens do rio. De áreas isoladas a metrópoles tumultuadas, ninguém que viva perto pode controlar a força do rio Amazonas. Eles simplesmente se adaptaram à vida determinada pelo rio. A força de suas águas e a paisagem remota pela qual ele passa tem protegido o Amazonas do homem há séculos. Até recentemente se acreditava que essa floresta tropical era um dos ambientes mais estáveis do mundo. Mas o desenvolvimento comercial agressivo está destruindo a selva e a proteção que ela oferecia está sendo destruída. Hoje, o delicado equilíbrio ecológico da região está se tornando um caminho sem volta. O rio Amazonas, sua vida selvagem e seu povo estão vulneráveis como nunca estiveram. De seus afluentes peruanos a seu delta brasileiro, o rio Amazonas atravessa a América do Sul. A bacia do rio, a maior do mundo, tem 1.000 afluentes, todos em direção à artéria principal do Amazonas. Com sua nascente glacial no alto das montanhas dos Andes, no Peru, a história do Amazonas só começa aqui, 1.800 quilômetros correnteza abaixo, onde os rios Ucayali e Maranhão se encontram. Só nessa confluência na floresta tropical peruana é que o rio ganha o nome de Amazonas. Alguns quilômetros abaixo, Mariscal Castilha é um dos primeiros povoados do Amazonas. São conhecidos como ribeirinhos, o povo dos rios. Descendentes de espanhóis e índios, os ribeirinhos não são nativos da floresta, mas se adaptaram à vida à beira do rio e desenvolveram uma relação íntima com o ambiente natural. Se habituar com a mudança das águas é parte da vida por aqui, particularmente durante as temporadas de cheias do rio. Na temporada de cheias, o aumento das chuvas na floresta interfere dramaticamente no volume de água do rio. Numa cheia comum, os níveis aumentam mais de 20 metros e a área coberta pelo rio triplica. Nesse período, o Amazonas fica com tanta água extra que o continente sul-americano afunda vários centímetros com o peso
e se ergue novamente quando a água some. É essa enorme diferença de fluxo que torna o Amazonas impossível de ser controlado. Assim, os ribeirinhos não têm escolha senão adotar um estilo de vida que acomode as cheias do rio. Suas casas são feitas para esse propósito, construídas sobre estacas, permitindo que a água passe por baixo. Mas isso nem sempre é suficiente para mantê-las seguras. O Amazonas não só enche, ele muda tanto de curso que o povoado pode, de repente, se encontrar no fundo do novo leito do rio. Rodolfo, me platito na mesa. A ver, traz aí, tá bem. Maria Pizango viveu em Mariscal Castilha toda a sua vida. Nos últimos 10 anos, ela teve que reconstruir sua casa várias vezes para evitar a correnteza das águas. A erosão erodiu a encosta do rio. Antes dessa plataforma ser inundada, eu pedi que construíssem uma nova casa ali. Tive que mudar para lá antes que minha casa desaparecesse junto com a encosta do rio. O imenso volume de água no Amazonas significa que ele pode mudar facilmente seu curso por um terreno plano e por solos macios. Quando o rio se move, as pessoas não têm escolha se não se moverem com ele. Mas os ribeirinhos não vivem aqui apesar disso, mas por causa dessas mudanças constantes do rio. É por causa delas que as encostas do rio, ou várzeas, como chamam, são a extensão de terra mais rica em toda a floresta. Aqui tem o tomate, aqui tem o chiclayo. Aqui eu tenho tomates, chiclaio e batatas que nós comemos. E aqui tem os pepinos. Também plantamos iuca para comer. O ingrediente mágico que torna toda essa terra tão fértil é o sedimento. Vindo das montanhas dos Andes, suspenso nas águas marrom escuro do rio. Quando o Amazonas enche, esse sedimento rico em minerais é distribuído pela terra, tornando-a incrivelmente produtiva. Essas planícies podem suportar agricultura contínua, embora em pequena escala. Esse ano, o rio reabasteceu a terra e por isso meu arroz está ali. Ano passado, isso não aconteceu e meu arroz não cresceu. Dessa vez, teve mais lama. Ela veio até aqui para irrigar o arroz. Para manter a fertilidade do solo, os ribeirinhos só usam pequenos pedaços de terra por vez e cultivam grandes variedades de colheita na mesma área. Além de prover solo fértil, o rio também provém peixes para o consumo. E os habitantes desenvolveram técnicas únicas para pescá-los. Esses homens estão colhendo folhas da planta de ruaca para pescar. Primeiro, as folhas de ruaca são esmagadas para liberar seu suco. Depois, a papa das folhas é transferida para uma tigela e mergulhada várias vezes em um dos muitos lagos formados próximos à aldeia de Mariscal Castilha. Quando o veneno da ruaca é liberado, ele diminui o oxigênio da água, deixando os peixes entorpecidos, forçando-os a chegar à superfície para buscar ar. Quando estão à vista dos ribeirinhos, se tornam presas fáceis. Para sobreviver à beira do rio, os ribeirinhos desenvolveram uma profunda compreensão e aceitação do poder absoluto sobre seus destinos. Mas a agricultura de subsistência é precária. E um número crescente de ribeirinhos está deixando o isolamento das aldeias em busca de uma vida melhor.
Vários acabam aqui, 125 quilômetros rio abaixo, na cidade de Iquitos, a metrópole da selva. Empoleirada na confluência onde o Amazonas encontra dois grandes afluentes, Iquitos tem cerca de 400 mil habitantes. Hoje, 70% da população da bacia do Amazonas vive em cidades como essa. Mesmo na selva, a urbanização é crescente. Rodeada por água e pela floresta, Iquitos é a maior cidade do mundo que não pode ser alcançada por uma estrada. A locomoção dentro da cidade é feita por rickshaws. A viagem para dentro ou fora da cidade é feita de avião ou de barco. Apesar de estar a mais de 3.700 quilômetros do mar, Iquitos é salva do isolamento total pela estrada de água que é o rio Amazonas. Essas águas fornecem à cidade um precioso contato comercial com o mundo de fora. Mas esse contato tem um preço. Apenas 106 metros acima do nível do mar, moradores de Iquitos não têm como controlar as águas que os rodeiam. A vida aqui é vivida à mercê do rio. O subúrbio de Belém é um exemplo perfeito. Durante o período de cheias, Belém só pode ser alcançada de barco. Muitas das casas aqui são construídas para flutuar sobre as águas. Casas que não flutuam são projetadas para serem submersas. Famílias que vivem nessas casas de 2 andares mudam seus pertences para os andares superiores durante a temporada de cheias, permitindo que o andar térreo seja engolido pelas águas. Quando as águas baixam, a família volta para essa outra metade da casa, pronta para devolvê-la ao rio no ano seguinte. A maior parte das 40 mil pessoas de Belém vive na pobreza. Muitas são imigrantes que deixaram povoados ribeirinhos isolados em busca de uma vida melhor na cidade. Mas com o grande desemprego e sem terra para plantar sua própria comida, eles lutam para alimentar suas famílias vivendo em casas apinhadas, sem eletricidade e sem água encanada. Nessas condições, a atmosfera úmida do Amazonas cobra seu tributo. Malária e doenças respiratórias são comuns. Quando ficam doentes, a primeira parada é Passar Paquito, a Rua dos Remédios. Localizada em uma parte de Belém que não enche, essa rua de comércio só vende remédios feitos de plantas e animais locais. Blanca Saldanha tem sua banca na Rua dos Remédios e vende poções caseiras. Acá temos o Ipururu. Eu tenho aqui o Ipuru, que é comum nessa área do Amazonas. Ele cresce perto do rio e na área em torno. É bom para resfriados e impotência para homens. O urucum também cresce na beira do rio. Você faz um chá para problemas da próstata e para reduzir inflamações. Não são só os habitantes daqui que reconhecem os benefícios dos produtos locais à saúde. 1/4 de todas as drogas farmacêuticas derivam de plantas que só crescem em delicados ecossistemas sustentados pelo rio Amazonas. Mas remédios sem aprimoramento não são páreo para as doenças fatais que atacam os moradores de Belém. Quando remédios locais falham, sua única esperança é um centro médico filantrópico. Laszlo Terán, passe, por favor. Ronald Gonzalez é um médico que trabalha nessa clínica para os moradores mais pobres de Belém. Há sempre mais pacientes do que ele consegue atender. Sofre dos brônquios? Abre a boca bem grande, bem grande. Esse menino tem 5 anos e foi trazido à clínica por sua mãe, que está preocupada com sua tosse persistente.
Dr. Gonzalez acredita que o problema da criança é diretamente causado pela vida próxima ao rio. O menino tem um problema no peito. Ele tem uma obstrução aguda dos brônquios, uma asma. Então ele será tratado. Essa obstrução aguda dos brônquios é muito virulenta quando as crianças vivem em áreas muito úmidas, como aqui, perto do rio. Umidade excessiva pela manhã e à noite obstrui os brônquios, impedindo a respiração tranquila. Ele tosse muito e não consegue dormir. Mas talvez o maior perigo à saúde das pessoas não seja o ar, mas a própria água, já que o rio em Iquitos é cada vez mais poluído. Nessas cidades de barracos não há sistema de esgoto para lidar com o lixo produzido. Latrinas são esvaziadas nos canais do rio. Durante a temporada de seca, as pessoas andam por cima de pequenas pontes de madeira para evitar os excrementos humanos que passam embaixo. Durante as cheias, o lixo é levado pelo rio para a casa das pessoas. E mais, os moradores mais pobres de Iquitos não têm suprimento de água encanada. Eles são forçados a usar a água não tratada do rio ou da chuva para seu uso diário, com efeitos desastrosos. As taxas de mortalidade infantil em Belém são impressionantemente altas. Infecções intestinais, como diarreia por disenteria ou não, são causadas porque as pessoas não têm acesso à água encanada. Infecções bacterianas, virais e gastrointestinais são bem comuns aqui. É irônico que, apesar do Amazonas ter mais água que a capacidade total dos outros 8 maiores rios do mundo, as pessoas que vivem nas suas margens não têm água limpa para beber. Mas o próprio rio também é causador disso, porque o Amazonas enche e muda tanto de curso que não pode ser confiável para fornecer água encanada. Nos últimos anos, o rio saiu do centro de Iquitos. O que eram águas profundas em um ano se tornaram um leito de rio seco no outro. Quando sai de Iquitos seguindo do Peru para o Brasil, o Amazonas corre mais ou menos paralelo ao Equador, onde a Terra recebe energia máxima do Sol. Nessas condições, a vida selvagem floresce em várias formas adaptadas. As cheias do Amazonas criam um ambiente único em que a natureza se adapta de maneira impressionante. As florestas alagadas são um grande exemplo. Essas selvas inundadas ocupam faixas de terra de mais de 20 quilômetros de cada lado do rio. Durante a temporada de cheias, o solo em que essas plantas crescem fica debaixo d'água. As árvores menores ficam totalmente submersas. Para sobreviver, elas criam raízes de até 20 metros de comprimento, se ancorando contra a força das correntezas. Algumas árvores até criam novas raízes a partir de seus galhos para absorver nutrientes da água. A área coberta pela bacia do rio é tão vasta que ainda há afluentes a serem explorados e milhares de plantas e animais que não foram catalogados. Cientistas trabalham continuamente para entender o complexo ecossistema dessa região. Um dos muitos projetos de pesquisa da vida selvagem na Amazônia é baseado aqui na reserva do Piranha, no meio do Amazonas. Trabalhando em um laboratório flutuante, Maria Soares é diretora da operação.
Nós estamos medindo e pesando os peixes. A gente também, depois que pesa, mede, tira o estômago e a gente vai ter uma ideia do horário que o peixe come e aonde ele está comendo. Esse dado é super importante. O objetivo principal do projeto é a gente ter dados sobre manejo. A reserva do Piranha é lar de uma enorme variedade de peixes perfeitamente adaptados à vida nessa selva submersa. O período de alagação é o período onde nós temos muitos tipos de árvores, com vários tipos de fruto, e que é uma excelente fonte de alimentação para muitas espécies de peixes. Que, por exemplo, nós temos um tarumã no estômago de uma sardinha comprida, é um triporteus, é uma espécie do gênero triporteus, e que é um peixe esperto que gosta de comer tarumã. Tarumã é um fruto super gostoso. Até nós, às vezes, quando estamos na floresta, a gente pode tentar comer os tarumãs, que é docinho, é gostoso. Além de ser linda, a árvore é linda. É uma fêmea em repouso. Nessa relação simbiótica, as árvores também se beneficiam, já que os peixes distribuem as sementes de seus frutos através de seus excrementos. Os peixes bem alimentados são uma fonte crucial de comida para os ribeirinhos que vivem na reserva do Piranha. Em troca dos direitos de proteção aos peixes, eles dividem seu conhecimento local com os pesquisadores, ajudando-os a rastrear as rotas migratórias dos peixes e a identificar novas espécies. Eles vêm de onde? O Manacapuru está aqui, por exemplo. Isso a gente conhece como Paraná, daí do reitor de baixo mesmo, né? São informações inestimáveis no local em que apenas uma fração da vida selvagem foi cientificamente documentada. Na Bacia Amazônia, há uma estimativa de 2.000 catalogados nos museus, 2.000 espécies. Mas há uma estimativa que é conservadora de 3.000 espécies. Por que essa estimativa é conservadora? Porque existe ainda, nas cabeceiras dos igarapés, ainda existem muitos corpos d'água que precisam fazer os levantamentos taxonômicos. Trabalhando em colaboração com os habitantes, projetos de pesquisa como esse descobrem 50 novas espécies de peixe a cada ano. O conhecimento ganho ajuda os ribeirinhos a explorar e proteger o ecossistema do qual suas vidas dependem. Vamos defumar o cuiú? Vamos ver como é que ele vai ficar? No entanto, há um animal que os ribeirinhos não ousam caçar: o legendário boto. Medindo até 3 metros e pesando aproximadamente 90 quilos, o boto varia na cor de cinza a rosa. Com um cérebro 40% maior que o dos humanos, eles são extremamente inteligentes e naturalmente brincalhões. João de Lima é um pescador que teve vários encontros com botos. Para mim, só uma pessoa. Se for uma pessoa numa canoa pequena, ele que não tenha medo dele, ele não se acompanha de você. Mas se ele pressentir que você tem medo do boto, aparece muito boto e eles procuram lhe judiar. Eles procuram de qualquer maneira, se você andar numa canoa pequena, né, menor do que essa, eles procuram querer lhe alagar. A natureza enganadora do boto alimentou todos os tipos de mitos locais. Boatos contam que, à noite, o boto emerge do rio para cortejar as mulheres locais. Ele se aproxima, vamos dizer, como fosse qualquer uma pessoa, como eu, qualquer senhor, assim, né? Um homem físico mesmo, para se aproximar da mulher, o boto. Realmente isso já aconteceu, como eu estou dizendo, aconteceu nessa região aqui, já aconteceu isso. A história do boto é que muitas vezes ele se apodera da mulher, por causa que muitas das vezes as mulheres elas não estão em condições, né? Apesar de não poderem andar em terra, esses botos se desenvolveram para sobreviver perfeitamente em seu ambiente. Praticamente cegos, já que não há muito o que ver nas águas escuras do rio, eles caçam suas presas com detectores de som e têm uma coluna flexível para poderem passar pela vegetação subaquática.
Os golfinhos do Amazonas não são só os únicos golfinhos de rio do mundo, mas são um dos poucos tipos que sobrevivem, protegidos pelo rio indomável. Na remota reserva do Piranha, o Boto e os pescadores desenvolveram um entendimento. Mas em outra parte do Amazonas, o desenvolvimento comercial pôs animais e humanos em conflito direto. – 4.000 quilômetros rio abaixo de sua nascente, o Amazonas se aproxima de sua maior confluência de afluentes. Aqui, as águas escuras e limpas do Rio Negro se unem ao fluxo lamacento do Amazonas. Por 11 quilômetros, as águas negras e marrons seguem lá